Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e no vídeo de hoje eu trago para vocês que Memphis Depay sugeriu técnico europeu no Corinthians caso Dorival Júnior seja demitido. Vou te falar também dos nomes brasileiros que estão sendo citados dentro do Corinthians. Dorival balance muito e os nomes já estão sendo cogitados dentro do clube de Parque São Jorge e também no CT Joaquim Grava. Vamos também falar nesse blend de informações que é uma avaliação que o André está um pouco diferente após a desistência do Corinthians em vendê-lo para o Milan. E vamos também falar que o Corinthians já tem tudo aprovado, inclusive pelo Core, né, para pagar o Tadjeres /Garro, né, e evitar um transfer ban no mercado da bola. Tudo isso para você agora. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos e criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians tem já aprovado pelo CONE, né, o planejamento, né, o plano de pagamento da dívida com o Tadjeres. Lembrando que o Corinthians já pagou a dívida, né, junto ao Shakhtar em relação ao Michael e agora vai pagar a dívida, né, do Tadjeres também, né, dívida que o Corinthians tem com o Tadjeres, referente à contratação do meia Rodrigo Garro, né, realizada ainda no início de 2024 pelo então presidente, né, empichado Augusto Melo, tá? A negociação tá avançada, eu já expliquei para vocês, né, vou abrir aspas aqui porque ele disse isso ao GE, né, numa entrevista, né, o Osmar Stabile. Foi aprovado o plano de pagamento e agora estamos na fase final da negociação, da troca de documentos, de minutas. Está no finalzinho para ajustar e efetuar o pagamento. Neste momento não podemos fazer nenhum comentário a respeito, até pelo respeito com o Tadjeres, mas o Core aprovou, disse Stabile, tá? A dívida chega a 44 milhões, que é a minha apuração. Outra coisa que eu apurei também, o Corinthians vai fazer um empréstimo, né, com investidores para pagar à vista, né, o Tadjeres, e foi aí que o Osmar teve que pedir, né, a aprovação do Core, e o Corinthians vai pagar parcelado esse investidor paga o Tadjeres ao vivo ou à vista. Essa é a informação que eu já trouxe para vocês ao vivo aqui no canal Café do Setorista, no Café da Fiel, ou no Almoço com a Fiel, não lembro uma das lives. Aí ele diz o seguinte: só depende de aprovarmos essas minutas, que é o trabalho que está sendo realizado, tem uma equipe trabalhando apenas nisso, acredito que o mais breve possível, talvez essa semana ainda, no começo da próxima semana, vem o resultado final, tá? Então o Corinthians aí pagando, né, uma dívida terrível, né, que envolve aí o Tadjeres e o Rodrigo Garro, né? Bom a gente lembrar que a dívida inicialmente fixada era de 3,6 milhões de dólares, né? Não dava nem 20 milhões de reais, né? E hoje o montante aí já está ultrapassando os 40 milhões de Corinthians, meu amigo, podendo sofrer um transfer ban, mas pelo jeito, né? Tudo vai ser resolvido mais uma vez. Deixa o like, inscreva-se, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Há uma avaliação interna no Corinthians de que o André mudou um pouco depois, né, da proposta do Milan, proposta que havia sido aceitada pelo Corinthians, né, e devido a toda a repercussão negativa, né, que ocorreu na época, né, eu fui o responsável de trazer em primeira mão, né, que o Milan havia feito uma proposta, né, para levar o André do Corinthians, não só o Milan, né, outros clubes italianos também, mas foi com o Milan, né, que o Corinthians avançou e quase fechou, né, faltava ali apenas a assinatura do Osmar, que também havia aceitado vender, mas depois se arrependeu, né, com toda a repercussão, e aí o André não foi vendido para o Milan por 17 milhões de euros, né, que o Corinthians receberia 15 milhões, né, em 3 anos, 5 milhões por ano, 26, 27, 28, e 2 milhões em bonificações, né, enfim. Dentro do Corinthians há uma avaliação hoje de que o André caiu de rendimento e após, né, o Corinthians ter rejeitado essa proposta. Não sei se mexeu com a cabeça do menino, mas eu não sei se você, torcedor, vai fazer essa avaliação, né, mas dizem que muitas vezes em campo não está correndo como antes, né, eu até acho que o André correu bastante em alguns jogos, né, algumas trotadas, né, o pessoal tem reclamado, mas enfim, a postura de que, né, assim, já é um jogador consolidado e ele não é ainda. Enfim, esse é um pensamento hoje, uma avaliação dentro do Corinthians em relação ao André, já tem, né, gente preocupada, e o Dorival está trabalhando nisso, né,
para que o menino venha continuar mantendo, né, o foco, tá certo? O que você acha? Você acha que o André mudou, tá diferente, caiu de rendimento após essa proposta do Milan? Eu confesso que eu não tinha feito essa avaliação, né? Ouvi isso dentro do clube. E de vocês, eu quero ouvir de vocês também, comenta aqui embaixo, quero a opinião de vocês em relação ao André, jogador que eu gosto bastante, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos falar de técnico, né? Já que o Dorival balança e nomes são cogitados dentro do Corinthians. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Primeiro eu quero falar de 3 nomes brasileiros que são comentados, falados dentro do clube. 3 nomes: Tite, Fernando Diniz e Felipe Luiz. Tá? Ele mesmo, ex-Flamengo. Esses 3 nomes já foram cogitados e conversados internamente no Corinthians, porque se tem alguém pensando em demitir o Dorival, tem alguém pensando, né, em quem pode substituir o Dorival. Então não adianta fugir disso, né, querer dizer que não, porque eles conversam sim lá dentro sobre um novo treinador. É claro, se ganha do Inter no domingo, tudo muda, né? O Dorival ganha uma sobrevida, mas ele está balançando e muito, a batata do Dorival está assando e muito. Há uma insatisfação gigantesca de toda a diretoria do Corinthians, de Osmar a Marcelo Paz, enfim, todos. E esses nomes são comentados no Brasil. Um nome que já foi descartado, eu trouxe com exclusividade ontem, foi o do Vojvoda, que o Osmar não vai aceitar o Vojvoda, porque acha que o Vojvoda não tem cancha para comandar o Corinthians e que nem tudo que vem do Fortaleza serve para o Corinthians, são avaliações diferentes, né? Inclusive, avaliações que devem ser feitas pelo Marcelo Paz também, né? Eu creio que ele tem esse discernimento de que o Corinthians é diferente do Fortaleza, é outra equipe, é outra potência, enfim. O Vojvoda tem essa rejeição. E esses são os 3 nomes brasileiros hoje citados. Mas vem nome estrangeiro aí que vai ser cogitado também. Eu vou te falar após a vinheta. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! O Corinthians pensa em nome europeu. Por quê? O Memphis conversou com um dirigente no Corinthians e disse que, né, nessa questão de pressão para cima do Dorival, se por acaso, né, o Corinthians ficar sem técnico novamente ou ficasse sem técnico, ele tem um nome interessante e acha que o Corinthians precisa dessa mentalidade europeia e indicou um técnico europeu. Eu não sei se é holandês, eu não sei se é espanhol, eu não sei se é inglês, se é português, enfim. Mas o Memphis cogitou esse nome, é um nome, tá? Um nome só que ele cogitou para um dirigente do Corinthians, e é um nome que está sendo avaliado, e claro, né, é cogitado no momento em que o Dorival, né, balança, né, como técnico do Corinthians. E tem uma outra questão, tá? Eu estava me recordando quando me passaram essa informação, e há uma insatisfação, né, em relação ao Dorival, e quando me passaram essa informação, eu estava me recordando que eu trouxe com exclusividade o nome do Dorival, vocês lembram, né, e também quando fechou, a gente traz em primeira mão para vocês ali que o Corinthians está fechando com o Dorival. Eu lembro muito bem que eu já havia trazido uma informação na época, quando, né, o Ramon Dias cai, que o Memphis indicou um treinador europeu para o Corinthians. Eu estava me recordando pouco antes de eu iniciar a gravação do vídeo, não sei se vocês se lembram disso, e outras pessoas também trouxeram essa informação. Não apenas o cafezeiro, mas outras pessoas, né, trouxeram essa informação também, que o Memphis havia indicado um técnico europeu. Mas eu lembro que eu trouxe. E agora vem essa informação de uma conversa ali, meio informal, né, com um dirigente, não vou falar qual, mas que o Memphis realmente teria, né, sugerido assim, não queimado o Dorival, né, mas, se ficar sem, se precisar de treinador, esse aqui, acho que o Corinthians precisa disso, uma mentalidade europeia, aquela história que ele já usou também, né, em outros momentos, para indicar, inclusive, né, jogadores, tá bom? É isso, quero saber o que você acha, que treinador pode ser esse, se você concorda com isso, se te anima mais agora uma possível saída do Dorival, vindo um treinador europeu, a gente não sabe qual é, tá? Se é um nome de impacto e nem sabe se vem, né? Porque tem questão de valores também, não é porque o Memphis vai sugerir que o Corinthians vai contratar, já sugeriu da outra vez e não foi contratado o próprio Dorival. Enfim, é melhor ganhar domingo, né? Pra gente ter um pouquinho de paz, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.
Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!